Olá, meus amores. Vamos para mais uma aula de matemática, né? Na aula de hoje, vocês verão as operações com números decimais, certo? É um conteúdo que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, certo? Então, prestem bastante atenção nas regrinhas. Não é difícil, gente, de jeito nenhum. É só vocês prestarem atenção realmente e praticarem nos exercícios que vocês vão conseguir tirar de letra, né? Vocês já sabem o que são números decimais, mas eu vou dar uma relembrada aqui para vocês, né? Os números decimais são aqueles números que contém vírgula, né? É separado por essa vírgula aqui. Vírgula é essa, gente, que causa um medo tão grande nas pessoas quando vem, né? Nossa, aquele número tem vírgula, não sei como é que soma, não sei como é que subtrai, não sei multiplicar, nem dividir, enfim. E não tem dificuldade alguma, né? Só a gente entender parte por parte como é que faz, que a gente não vai ter dificuldade. Então, antes de iniciar, vamos entender rapidinho aqui. Vocês já sabem, mas eu vou relembrar, né? Os números decimais são aqueles que são separados por a vírgula. E essa vírgula, ela faz toda a diferença, certo? Porque ela separa a parte inteira, que é essa aqui, né? Que vem antes da vírgula, da parte decimal, que é essa aqui que vem após a vírgula. Então, como vocês sabem, os números naturais, né? São aqueles que não tem vírgula, naturais. E eles têm classes, ordens e classes numéricas, que são essas aqui, as ordens, né? As classes são separadas de 3 em 3. E as ordens, né? Cada algarismo pertence a uma ordem. Tem aqui a ordem das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Aqui na frente, óbvio, se o número for maior, terá mais ordens, né? Essa classe aqui, que é a desses 3 números, é a classe das unidades simples. E assim, de 3 em 3, teremos mais classes. Vocês já viram, não vou repetir, para que a aula não demore muito. Mas, após a vírgula, nós temos a parte decimal, né? E cada valorzinho desse também tem uma ordem, certo? Aqui nós temos os décimos, aqui nós temos os centésimos e aqui nós temos os milésimos, né? Então, claro que nem todo número decimal vai aparecer todas essas ordens, todos esses algarismos aqui, né? Óbvio que tem menores, mas só para vocês entenderem aqui, né? Que cada um pertence a uma ordem. E esses números aqui que ficam após a vírgula, gente, eles são pedaços, né? São números que são menores que 1. A partir do momento que isso aqui forma uma unidade, ela vem para cá. Então, isso aqui é menor que uma unidade, certo? Nós temos aqui uma unidade dividida em muitos pedacinhos, que são esses pedacinhos aqui representados pelas partes decimais, certo? E esses números, eles têm sim essa necessidade, né, de realizar operações, porque são números que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Principalmente, um exemplo assim que a gente utiliza demais os números decimais no nosso dia a dia, acho que todos os dias, trabalhando com dinheiro, né? Porque a gente sabe que o dinheiro, a gente trabalha com real, a gente trabalha com os centavos também. Então, é um exemplo muito bom ser trabalhado com os números decimais, porque é um exemplo que a gente trabalha durante o nosso dia. Então, se a gente vai no mercado, faz uma compra, faz uma feira, sei lá, para comprar qualquer coisa lá, a gente tá trabalhando com decimais, tá trabalhando com operações com decimais, porque a gente vai somar para ver quanto que dá aquela compra, a gente vai subtrair para ver qual o troco que a gente vai receber do valor. Então, tudo isso aí envolve os números decimais, certo? Então, é isso que a gente vai estudar. Nós vamos ver adição, subtração, multiplicação e divisão, tudo nessa aula, tá? Com números decimais. Prestem atenção, vamos lá. Vamos lá, então, né? Vamos iniciar aqui as operações com adição e subtração, certo? A regrinha é bem simples, gente, bem básica. Não tem muito o que fazer, certo? Quando a gente sabe somar e subtrair, a gente consegue desenrolar isso aqui. A única observação que vocês têm que atentar na hora de armar, certo? Pra gente conseguir ter o resultado que a gente quer, que a gente precisa saber armar
essa continha. Porque na adição e na subtração, né, quando a gente vai armar essa operação com números decimais, a gente precisa observar o lugar em que a vírgula está e as ordens também. Ou seja, nós temos que deixar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo e vírgula abaixo de vírgula, certo? Que justamente é isso. Quando a gente deixa essa vírgula abaixo, uma abaixo da outra, consequentemente, as outras casas também, né? As ordens estarão bem alinhadas. Então, a gente seguindo essa visão aqui da vírgula, a gente consegue deixar essa conta bem armada. Então, vamos lá. Aqui nós temos 22,5, tá? 22,5 mais 2,66. 22,5, que é 22 inteiros e 5 décimos, né? E 2,66, que é 2 inteiros e 66 centésimos. Então, a gente vai aqui armar e observar que aqui, antes da vírgula, nós temos duas casas, né? Duas ordens, unidade e dezena. Aqui nós só temos unidade. Então, esse 2 aqui, ele ficará embaixo da unidade, que é esse aqui. Consequentemente, essa vírgula ficará aqui abaixo dessa. Então, vai ficar 2, vírgula. O 66, aqui nós temos duas ordens e aqui a gente só tem uma. Décimo, décimo. Então, a gente deve colocar décimo abaixo de décimo, tá? 6 e o outro fica aqui. Não fica abaixo de nada, professora? Não. Se não tem, não fica. Então, correto para se armar é desse jeito. Vocês colocarem esse 2 aqui, essa vírgula aqui, esse 6 aqui, vai ficar tudo errado, sua conta vai dar toda errada. Então, o correto, certo, é que vocês têm que obedecer a ordem, a regrinha que vocês têm que obedecer é essa armação adequada, tá? Então, aí é só somar como vocês já sabem, somar normalmente. Armando direitinho, vocês conseguem chegar no resultado. Então, aqui nós temos 6 que a gente vai somar com nenhum valor aqui, né? Aqui nós não temos nenhum valor, que aqui no caso pode ser representado pelo zero, como vocês sabem, que daria no mesmo, né? Mas o zero, só se vocês quiserem para completar as casas e não se atrapalhar. Mas que o resultado não altera. Então, daria 6 aqui, né? Que não tem com que somar. E aqui a gente somaria 6 mais 5. 6 mais 5 que dá 11. Se dá 11, gente, ó, vai ficar o 1 aqui, o outro 1 ele vem pra cá, já para as unidades, tá? E não esquecendo de no resultado, ó, a vírgula desce no mesmo lugar, gente. É preciso, se eu tô somando aqui, é preciso obedecer que eu estou tendo um resultado decimal, certo? Óbvio que pode sim acontecer daqui dar um resultado inteiro, professora? Pode, que aqui pode dar zeros e a gente pode ter um resultado inteiro. Porém, a gente tem que permanecer com essa vírgula para saber. Se a gente não colocar a vírgula, a gente não vai saber. E aqui nós temos 2 mais 2, 4, com 1, 5. E esse 2 aqui, que também desce, porque não tem com que ser somado. Então, o resultado de 22, né, vírgula 5, digamos assim, popularmente falando, mais 2,66, né, a mesma coisa, no caso, o resultado é 25,16, tá bom? A mesma regra, ela se encaixa na subtração aqui, ó. A mesma regrinha, gente, armando adequadamente, vocês conseguem chegar no resultado. Essa daqui tá mais fácil, digamos assim, porque as casas são as mesmas. Aqui nós só temos unidade e aqui nós só temos também duas casas, que é décimo e centésimo. Nós não temos com casas diferentes, então aqui fica uma operaçãozinha bem, né, toda igualzinha, diferente dessa. Porém, a gente tem que armar desse jeitinho aqui, tá bom? Então, aqui nós temos 3,75 menos 1,23. Observem que tem que ficar tudo alinhado, tudo bonitinho, para que a subtração ela seja correta, tá? E aí, vocês vão subtrair normalmente. 5 menos 3, 2. 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2. O resultado, 2,23.
1,52. Deu para entender? Agora eu vou mostrar para vocês como que soma e subtrai também número decimal com inteiro. Por quê? Porque o inteiro, ele não tem a vírgula. E será que eu posso somar, professora? Eu só posso somar decimal com decimal? Não, gente, a gente pode sim somar. Se a gente tiver, por exemplo, trabalhando aqui com R$2, que é inteiro, né? Não tem centavo, mais R$1,70, a gente não consegue somar? Consegue, então a gente precisa saber armar isso daí, tá bom? Então, aqui também não tem segredo. O que vocês têm que lembrar é que um número inteiro, tá? Ele não tem vírgula visivelmente falando, mas a gente sabe que aqui nós temos 2,0, por exemplo, que é a mesma coisa que 2, né? Quando a gente trabalha com R$2, a gente não tem 2,0. Então, a gente aqui tem 2,0, 2,00 é a mesma coisa. Então, a gente pode representar isso aqui também com a vírgula, porém, após a vírgula só são zeros que não tem valor praticamente nenhum, né? Então, a gente sabe, mas a gente sabe que existe, porque aqui, após a vírgula, aqui é a parte decimal. Então, isso a gente tem que ter em mente para que a gente consiga armar essa conta, entendeu? Então, aqui para armar, eu sei que o 2 ele é inteiro, e nesse número aqui, 1,7, eu sei que o 1 é o inteiro. Então, esses dois estarão alinhados, né? O 2 e o 1, ou seja, 2 mais 1,7. Tá? Essa vírgula vai ficar aqui, porque ela tem que ficar após o 2, que aqui seria a parte decimal se o 2 tivesse. A parte inteira vai ficar uma alinhada à outra, certo? Então, alinhando certinho, montando certinho, vocês conseguem somar sem problema nenhum. Aqui, acima do 7, não ficou valor, que poderia ser o 0, no caso, se eu colocasse vírgula 0, né? Só se quiser, gente. Só se quiser. Se você, não quero me atrapalhar, vou colocar vírgula 0. Tudo bem, não tem problema. O resultado dá o mesmo. 7 mais 0, que dá 7. E a vírgula vem para aqui também abaixo, como fizemos lá nos outros, tá bom? E aí, a gente soma as partes inteiras. 2 mais 1, 3. Ou seja, 3,7. Vamos para essa outra. Aqui nós temos 3 inteiros, né? Menos 1,75. Então, aqui eu consigo subtrair, professora? Consigo sim. Só eu armar também de forma adequada, né? Para eu conseguir o meu resultado correto. Então, aqui ficaria, os inteiros não são esses? 3 e 1, então a gente vai alinhar eles. 3, né? E aqui 1,75. Na subtração, eu indico, tá? Que vocês, sim, completem com zeros. Porque na subtração, a gente vai ter aquele sistemazinho de pedir emprestado e tal, né? Quando em cima não tiver valor, que a gente tem que subtrair. Então, é necessário que vocês coloquem para que vocês não se atrapalhem. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula 0, 0, que não altera o valor do 3, tá, gente? Não altera, é só pra gente ter uma casa, pra gente ter esse ponto aqui de partida para que a gente não se atrapalhe, tá bom? Mas quem conseguir fazer sem, ótimo, não tem problema. Porém, aqui a gente vai ter que pedir emprestado, que vai ficar, como a gente sabe, né? Um número maior. Então, aqui, como aqui eu tenho 0 menos 5, eu não tenho como subtrair. Então, eu teria que pedir emprestado ao meu número vizinho, né? O meu algarismo vizinho. Porém, o meu algarismo vizinho também é 0. Então, o que é que eu faço? Eu vou pedir emprestado ao 3. O 3, ele empresta ao que tá próximo e esse vai emprestar a esse. Então, vamos fazer esse sistema, né? 3 aqui vai ficar 2. E vai emprestar 1 aqui, que vai ficar 10. Por isso, o 0 precisa existir. E, porque se vocês forem fazer sem colocar, talvez vocês se atrapalhem, achem que é 1, enfim. Então, é melhor que coloquem, que vai ficar o 10. E aqui, nós temos o 10 que vai emprestar esse 0. Então, aqui vai ficar agora 9, que vai emprestar 1 aqui. Olha que bagunça, mas a gente consegue resolver. E a gente ficou com 10 aqui, né? Nessa última casa. 10 menos 5, que vai ficar 5, correto? E aqui nós temos o 9. 9 menos 7, que dá 2. A vírgula vai vir, ó, no mesmo lugarzinho. E aqui nós tínhamos 3 e ficou 1. Tem aquele outro sistema de coloca em cima e desce, né? Devolve embaixo, mas eu vou fazer assim porque é o que vocês já conhecem, para que vocês não se atrapalhem. Aqui nós ficamos com 2.
menos 1, que vai ficar 1. Ou seja, 3, né, menos 1,75 dá 1,25, tá? Então, o segredo, gente, na adição e na subtração é armar. Sabendo armar direitinho, como vocês já sabem somar e subtrair, é mais tranquilo, tem que armar de forma adequada, tá bom? Então, gente, vamos aqui agora para multiplicação e divisão, tá? Com números decimais, certo? E também, assim como a adição e subtração, nós temos uma regrinha a ser seguida, na multiplicação e divisão nós também temos regrinhas a serem seguidas. A da multiplicação é uma regrinha bem fácil, tá? Que vocês não precisam nem se preocupar. Eu não sei que bicho de 7 cabeças é esse que todo mundo faz, mas é bem tranquilo. A multiplicação, gente, de início, né? O que a gente tem que fazer é somar a quantidade de casas decimais que cada fator tem. Então, se eu tô multiplicando aqui 1,7 vezes 2,18, eu vou somar quantas casas após a vírgula eu tenho aqui no primeiro fator. Aqui eu tenho uma casa, que é o 7, tá? Uma casa. E aqui eu tenho duas casas, né? Que é o 1 e o 8, 18. Então, no total de casas dos dois fatores, eu tenho 3 casas, tá? 3 casas decimais após a vírgula. Então, vou colocar aqui só para lembrar. Tenho 3 casas, porque na hora de multiplicar, a gente não precisa se preocupar com o alinhamento da vírgula, diferente da adição e da subtração, né? A gente não precisa se preocupar com esse alinhamento, a gente monta, arma normalmente, né? Como a gente acha viável para responder, para multiplicar. E no resultado é que a gente vai colocar essa vírgula. Então, aqui eu posso armar, esquecer que existe vírgula e multiplicar como se fosse 17 vezes 218. Ou vice-versa, 218 vezes 17. Como vocês achem melhor armar. E aí, no resultado, é que vocês vão colocar essa vírgula. É obrigatório colocar. Se não colocar, errou o resultado. Tá bom? Então, é obrigatório colocar no resultado essa vírgula. Por isso que eu somo antes, né? Se não quiser somar antes, tá lá, conta no final, soma também, não tem problema. Mas eu somei antes porque pode ser que vocês prefiram, então não tem problema nenhum. Aqui, quando eu tô fazendo uma multiplicação, eu prefiro colocar o número maior, digamos assim, com mais algarismos em cima e o que tem menos algarismos embaixo. Isso facilita pra mim na hora de armar, não sei se pra vocês. Então, eu vou colocar aqui 218 vezes 17, certo? Porque pra mim, eu tenho uma facilidade maior em multiplicar, armado desse jeito. Mas vocês podem colocar vice-versa também, não tem problema. Isso vai ser de acordo com vocês, né? Com o que vocês preferem, como vocês preferem fazer. Então, vamos lá responder. Como é que a gente responde uma multiplicação, gente? Já multiplicando aqui de 1 por 1, né? Normalmente, como se multiplica números naturais, números inteiros, enfim. Vamos multiplicar, vamos começar aqui por 8 vezes 7, né? Que dá 56. Aí, o 6 fica aqui, o 5 sobe. Depois, 7 vezes 1, que dá 7, mais 5, dá 12, fica o 2 e sobe 1. 7 vezes 2, que dá 14, com mais 1, 15. Terminei de multiplicar pelo 7, agora a gente vai multiplicar pelo 1. Então, 8 vezes 1, que dá 8. Lembrando de sempre deixar a última casa vazia ou preencher com o 0, como vocês preferem. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 1, 2. Pronto, terminamos de multiplicar, né? Agora a gente vai fazer o quê? Somar. Não é isso? Do mesmo jeito que multiplica normal. Estão vendo? Não tem dificuldade. O 6, como não tem o que somar, vai ficar 6. 8 mais 2, que dá 10, fica o 0. Vai 1. 5 mais 1, que tá aqui, 6. Com mais 1 daqui, 7. E 2 mais 1, 3. Cheguei no meu resultado? Ainda não, né? Eu cheguei no resultado se fosse essa multiplicação aqui, mas não é. A multiplicação é essa. Então, para eu chegar no resultado realmente certo que eu quero, eu preciso colocar as vírgulas. Mas aí a gente só coloca no resultado mesmo. Aqui, 3.706. A gente vai colocar agora a vírgula, né? Para saber que número é esse decimal.
como eu falei pra vocês, a gente soma quantas casas decimais tem nos fatores. Como a gente já somou aqui, tem 3. Então, eu vou contar de trás pra frente 3 casas e vou colocar a minha vírgula. Ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho que deixar esse número aqui com 3 casas decimais. Ficou esse resultado. Aqui na multiplicação, gente, se a gente tiver um número inteiro, né, sendo multiplicado por um decimal ou vice-versa, decimal pelo inteiro, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, a gente faz do mesmo jeitinho dessa, tá? A gente vai ver quantas casas tem no total. Como aqui não tem nenhuma, vai ficar só essa. Nós temos uma casa após a vírgula. E a gente vai multiplicar como se a vírgula não existisse. Por exemplo, 15 vezes 5, tá? Eu prefiro, como eu falei pra vocês, o que tem mais algarismos em cima. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. E aí, no resultado, a gente acrescenta essa casa aqui. Opa! Uma casa após a vírgula, que dá 7,5. Vamos agora para a parte de divisão, gente. Eu coloquei aqui 3 exemplos, porque a divisão nós temos também uma regrinha a ser seguida, óbvio, né? Todas têm. Mas na divisão nós temos várias formas, digamos assim, que podem aparecer. Então, eu vou fazer aqui algumas para que vocês não tenham dúvida, tá? Essa primeira divisão aqui, primeiro, é a divisão, na verdade, com números decimais, seja inteiro com decimal, seja decimal com decimal, enfim. O que a gente tem que fazer é igualar as casas. Quando a gente igualar as casas, a gente esquece essa vírgula, esquece de verdade. Não precisa utilizá-la para dividir. Então, o que a gente tem que fazer é igualar. Se o número, ele já tem o mesmo número de casas, os dois números já tem, então a gente não precisa nem igualar, é só esquecer a vírgula e dividir, certo? Ou seja, aqui nós temos 2,5 dividido por 0,5. Se vocês observarem, após a vírgula tem uma casa, após a vírgula tem uma casa. Então, aqui, gente, a gente não precisa utilizar essa vírgula. A gente divide normalmente, esquece essa vírgula e divide. Ou seja, se eu esquecer essa vírgula aqui, vai ficar 25, né? Então, aqui vai ficar 25 dividido, esqueça essa vírgula, fica o número 5. Então, 25 dividido por 5. Isso aqui, o resultado é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Para 25 não sobra nada, então o resultado é 5. Não tem problema nenhum, porque aqui eu já tinha a quantidade de casas igualadas. Aqui nesse outro exemplo, olhem só. Nós temos 12,5 dividido por 5. Então, nós temos um número decimal dividido por um número inteiro, né? Então, para poder a gente dividir, a gente precisa igualar essas casas. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, aqui eu não tenho nenhuma. Então, eu teria que acrescentar uma casa aqui, digamos assim. E aí, esquecer a vírgula, né? Acrescentei uma casa, botei vírgula, acrescentei. A gente sempre acrescenta com o 0, tá bom, gente? O número que a gente vai acrescentar para completar as casas será sempre 0. Então, aqui ficou 12,5 dividido por 5,0, né? Então, a gente vai esquecer a vírgula. E a gente vai ter 125 dividido por 50, tá? E aí, esquece a vírgula real, não precisa utilizar mais, só vai fazer essa divisão, né? Não vou fazer o passo a passo aqui direitinho, mas a gente sabe que 125 dividido por 50 aqui vai dar 2, né? Porque 50 vezes 2 dá 100, então 100 sobra 25. E aqui, gente, a gente tem aquele sistema que tem que ser feito, independente se essa divisão seja com número decimal ou não. Isso aqui é com qualquer valor. Quando sobra o resto e a gente quer uma divisão exata, a gente vai fazer essa regrinha, que é acrescentar o 0 no resto e a vírgula lá no nosso quociente. Então, aqui ficou 250 agora, né? Dividido por 50, que vai dar 5, né? 5 vezes 50 dá 250, que não sobra nada. Então, nosso resultado de 12,5 dividido por 5 é 2,5. Agora, vamos para o nosso último exemplo, né? Nós temos
um número inteiro dividido por um número decimal. Ou seja, nós temos 12 dividido por 0,6. Ah, professora, esqueça essa vírgula e divido 12 por 6. Não. Para poder dividir, a gente precisa igualar as casas decimais. Esse número tem uma casa após a vírgula e esse não tem nada. Então, o que é que a gente tem que fazer? Acrescentar. Com o zero, né? Então, 12,0 vai ficar e 0,6. Aí, a gente esquece essa vírgula e vai ficar 120 dividido por 6, né? E aí, a gente vai dividir normalmente. 120, né? 12 dividido por 6, que dá 2. Sobra 0. E aí, esse 0 vem aqui. Ah, deu 2. Não, esse 0 vai ser dividido. 0 dividido por 6. Quando a gente dividir 0 por qualquer número, o resultado é 0. Então, 20 vezes 6 dá 120. E o resultado é 20. Observem que deu um número inteiro no resultado. Pode acontecer de dar decimal, pode acontecer de dar inteiro. Não tem problema. A regra é essa, gente. Iguala as casas decimais e divide normalmente, ok? Então, meus amores, sobre operações com decimais era isso, né? Espero que vocês tenham entendido. A atividade vai estar lá no grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Um beijo grande.